Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos colocar de pé, está orando, iniciando o culto de adoração ao Senhor. Senhor Deus, Pai amado, nós queremos te louvar, te agradecer, ó Deus, por mais um dia, pela tua graça, ó Deus, que tem nos mantido de pé dia após dia, Senhor, pelas tuas misericórdias que se renovaram sobre nossas vidas hoje. Que assim o Senhor possa estar continuando nos abençoando, ó Pai, nos protegendo, nos guardando de todo o mal, Senhor. Nós viemos aqui nesta noite com o intuito de poder te adorar, te louvar e te agradecer, Senhor, por mais uma terça-feira, ó Pai. Apesar do dia cansativo, apesar das lutas, mas nós estamos aqui, Senhor, dispostos a te adorar, te render o nosso melhor, Senhor. Ser com aqueles que estão te cultuando através da live em casa, que o Senhor também possa estar, ó Deus, abençoando, que a cada dia o Senhor possa estar fortalecendo cada um dos teus, Senhor, na tua santa presença. Cuida, Senhor, de cada um, ó Pai, conforme a tua vontade, Senhor. Pai, que em nome de Jesus, logo tudo isso passe e nós possamos estarmos todos juntos, ó Deus, na tua casa, Senhor. Porque bom é servir a ti, Senhor, juntos na tua casa, Senhor. Desde já nós te entregamos este culto, te entregamos o nosso melhor. Em nome de Jesus, amém. Você pode se entrar e abrir seu cantor cristão, número 398. Sou feliz. 398, nós cantamos ele no domingo. Que possamos entoar com alegria ao Senhor. Amém. Se a paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, e apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me, ó Senhor, ó Messias sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz
Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Com Jesus, meu Senhor. Feliz com Jesus, meu Senhor. Amém? Ansiamos pela vinda do Senhor, como diz esse cantor cristão. Em breve virá nos levar, que possamos estar preparados para isso. E enquanto isso, que possamos viver aqui alegres, apesar de aflições, e confiar sempre no Senhor. Salmo 126, você pode abrir a sua Bíblia. Apesar de bastante conhecido, faz algum tempinho que eu não tinha lido mais este versículo. E hoje de manhã lá na empresa, todas as terças-feiras nós temos cultos com o pessoal no PEC e escritório, e a pessoa que ministrou a palavra, ela leu este versículo. Salmo 126, versículo 2 e 3. Vamos ler desde o versículo 1 até o versículo 6. Salmo 126, do 1 ao 6, diz assim: Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, éramos como os que estão sonhando. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze regressar os nossos cativos, Senhor, como as correntes no sul. Os que semeiam em lágrimas com cânticos de júbilo cegarão. Aquele que sai chorando, levando a semente para semear, voltará com cântico de júbilo, trazendo consigo seus molhos. Amém? Que você possa aplicar estes versículos no teu coração. E o 3 diz: sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Apesar das aflições, como foi cantado neste cantor cristão, com Jesus nós somos bem mais que felizes. Amém? Eu te convido a se colocar de pé, para assim continuarmos adorando a esse Deus grande e poderoso. Eu quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança, é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar no caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me
quero vestir das roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus. Eu quero conhecer, eu quero exalar mais de Deus. Sim, Senhor, este é o nosso desejo. O meu melhor eu quero te dar, me derramar aos teus pés. Nós queremos ser tua imagem e semelhança, Senhor. Tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Tua face eu quero ver. Eu quero vestir das roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos, no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus. Eu quero conhecer, eu quero exalar mais de Deus. Queremos conhecer-te cada dia mais e mais, Senhor. Ser tua imagem, ser tua semelhança, Pai. Aleluia. Se o meu corpo errar no caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Tua face eu quero ver. Eu quero vestir das roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus. Quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Sim, Senhor Jesus. Quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Amém? Dia após dia possamos buscar servir o Senhor em santidade. Sem santificação ninguém verá a face do Senhor, assim diz a sua palavra. Aleluias. Aleluia, Senhor Jesus, nós somos adoradores, ó Pai. Adorador é tudo que eu sou, adorador. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração?
Se eu subir ao céu, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar o mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sondas, tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas. Declare mais de uma coisa. Mais de uma coisa eu sei. Por toda a minha vida, Senhor, te adorarei, ó Pai. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Nada pode calar a voz de um adorador. Se eu vencer, se eu perder, se eu subir, se eu descer, te adorar é o meu prazer. Minha força vem do Senhor. Nada pode calar um adorador. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem? A voz de quem? A voz de quem te adora, Senhor. Amém. Haja o que houver, nada pode calar a voz de um adorador. Aquele que adora o Senhor de coração. Aleluias. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar.
Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas, só Ele tem poder e tem. Louve ao Senhor. Tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Só Ele tem poder para salvar, e Ele nos aceita da forma que estamos. Me aceitas com os meus medos, falhas e temores. Ele enche o meu viver. A minha vida entrego dia após dia, Senhor, para seguir teus passos. A ti me rendo, eu me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Só Ele tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus, a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. É para ti, Senhor. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Poderoso é o Senhor para salvar, para sempre, autor. Aleluia, tu és o nosso autor da salvação, Jesus. Te venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, morte venceu. O caminho, a verdade e a vida, Senhor Jesus. Aleluias. Jesus a morte venceu, Ele vive e reina para todos sempre. Que possamos proclamar a salvação. Amém? Você pode sentar e vamos declarar o que diz em Malaquias 3:10 com alegria, e assim continuaremos adorando ao Senhor. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Que possamos sempre declarar isto, mas com certeza, com fé e confiança no Senhor. E assim vamos estar louvando. Você tem a oportunidade de ofertar, de dizimar, sem precisar sair do seu local. Amém?
tudo aqui é teu, a casa está pronta, estamos esperando pra te encontrar. Brilha com tua glória e nos envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama, que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos. Nós invocamos, acende a chama, que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos. Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Aleluia. Nós cremos, Senhor Jesus, que Maranata, hora vem, Senhor. Nós invocamos, acende a chama, que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos. Nós invocamos, acende a chama, que venha o teu reino. E tudo entregamos pra sempre. Cantaremos. Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem, ele vem. Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Desde já agradeço a oportunidade por estar louvando, dirigindo o culto. E passo a palavra para a diaconisa Lúcia. Aleluia. Glória a Deus. Quem sentiu a presença do Senhor, diga amém. Amém. A doce presença do Senhor, ela é real em nossas vidas. Deus é fiel. Quem crê diz amém mais uma vez. Glória a Deus. Amados, estamos aqui. Todos sabem que nosso evangelista Carlos está de férias. O meu esposo, que está no lugar dele, voltou às aulas. Então está estudando. E eis-me aqui. Eis-me aqui. Que Deus faça a sua obra, mas a obra do Senhor não pode parar. Amém? Nós vamos dar continuidade ao culto. E depois dessa palavra, nós vamos estar fazendo tudo o que for fazer. Se eu esquecer, vocês me dão um toque. Mas quero que nós abramos as nossas Bíblias no Salmo 51. Nós vamos passear um pouquinho por esses salmos hoje. Vamos falar a respeito de Davi e da palavra do Senhor, em nome de Jesus.
Mas eu esqueci de orar pelos dizimistas e ofertantes. Está vendo? Já estava esquecendo. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós te louvamos por cada um dos teus filhos que aqui estão. Que o Senhor nessa noite, ó Deus, visite os seus lares, visite os seus trabalhos, visita, Senhor, a sua casa, em nome de Jesus, suprindo todas as suas necessidades em Cristo Jesus. E que haja, Senhor, abundância no seu celeiro, como diz a tua palavra. Que o Senhor abra as janelas dos céus e abençoe o teu povo, a tua igreja. Abençoe esta obra, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Amém? A palavra que o Senhor colocou no meu coração de ontem para hoje, ontem à noite o evangelista me ligou e eu disse, tá bom, vamos lá, vamos falar da palavra do Senhor. Nós vamos falar a respeito de oração. Mas quem é que não sabe, né, irmão, que é orar? Todo mundo sabe, né? Dobrar os joelhos e falar com Deus. Quando a gente encontra alguém que não sabe orar, ela diz, eu não sei orar, irmã. E o meu conselho é este, fale com Deus. Orar é conversar com Deus. É ter um diálogo com Deus. Lá em Filipenses 4:6, ele diz assim, ele começa o versículo dizendo, não andeis ansiosos, né? Mas tudo, não vou terminar o versículo, mas tudo possamos assim colocar na presença do Senhor e esperar no Senhor. Porque Deus ouve as nossas orações. A oração é um relacionamento com Deus. E segundo a vontade de Deus, Ele responde às nossas orações. Jesus e sua vida de oração. Então Jesus teve uma vida, Ele viveu uma vida de oração. E através de Jesus, dos ensinamentos da própria vida de Jesus, é que nós vivemos hoje, que reflete na igreja hoje. Devemos aprender em Cristo e viver em Cristo, imitar a Cristo, não é verdade? Se Jesus orou, imagine eu, aí que devo orar mesmo, né? Imagina a igreja. Então, se Jesus orou, amados, nós, com certeza, precisamos orar, buscar ao Senhor. Nesses momentos difíceis, principalmente, né? Não só nos momentos difíceis, mas em todo o momento. Aqui no texto a gente vai ver lá na frente que ele vai dizer, Filipenses 4:16, ele vai dizer, orai sem cessar. Orai sem cessar. Mas vamos ler o texto, que está em Salmo 51, versículo 10 a 18. Salmo de número 51, 10 a 18. Diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me ou sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprazes em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Aí ele só não repete, senão eu os daria. Mas eu acho que é isso que o salmista quis dizer também. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então, amados, que a palavra do Senhor nessa noite, assim como todas as noites, como todos os dias, todos os cultos, ela fale aos nossos corações e que o Espírito Santo já comece a ministrar sobre cada um de nós, sobre cada um de você que está na sua casa, assistindo, ouvindo esse culto por esta live. Que o Espírito Santo do Senhor complete ela em seu coração. E que essa palavra fale
aos nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Então o salmista, ele começa pedindo aqui a Deus que crie nele um coração puro e que renove dentro dele um espírito reto. O salmista Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele se prostrava perante o Senhor e ele clamava, pedindo a Deus que renovasse a sua vida, que quebrantasse o seu coração. Lá no final, como eu falei aqui, ele diz, olha, abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará louvor. Porque te não comprases em sacrifício, senão eu te daria. Ele diz, olha, se o Senhor se alegrasse em sacrifícios, pode ter certeza, Senhor, que eu sacrificaria. Se o Senhor se comprazesse, se alegrasse em holocausto, eu também o faria. Olha, o espírito de um homem quebrantado de coração, segundo o que ele pediu aqui nele, um espírito reto, um espírito puro, um espírito renovado. E ele diz, Senhor, o que o Senhor quiser de mim eu faço. Se é sacrifício, é sacrifício. Se é holocausto também, mas o Senhor não se compraz nisso. O Senhor não se alegra nisso. Ele se alegra em um coração quebrantado e contrito. A esse o Senhor diz que não rejeitará. Então a melhor coisa para nós, amados, eu creio para mim mesma, é nos quebrantar. Nos quebrantar. Nos humilharmos na presença do Senhor. Porque quando a questão de humilharmos, quando a gente pensa em se humilhar, a gente pensa numa situação difícil, né? Não difícil, numa situação ruim, de humilhação. Nossa, eu vou me humilhar a tal ponto, vou me humilhar essa situação. E a gente não quer, não é? Mas nos humilharmos na presença de Deus é muito bom. É soberano. Nos render diante dele. Rendido estou, Senhor, diante de ti, para te adorar. E quando eu estou cantando, como as meninas cantaram aqui no louvor, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. E aí, amados, geralmente, automaticamente me leva a estender minhas mãos e dizer, estou rendida, Senhor, estou rendida, estou rendida. Faz agora em mim o teu querer. E aí eu me lembro que quando há um assalto, qual é a primeira coisa que o assaltante diz? Se renda, é um assalto. Você não pode mais fazer nada. Ele que vai fazer, ele que vai agir, não é? Então, amado, da mesma forma, eu me sinto assim na presença do Senhor. E quando eu digo, Senhor, eu me rendo, e aí eu digo, Senhor, estou aqui à tua disposição. Pode fazer o que quiseres de mim. E aí o Senhor, ele fala, ele renova, ele traz alegria. Tem momentos que nós chegamos aqui totalmente quebrados, destruídos, arrasados. Chegamos aqui pela graça e misericórdia do Senhor. Mas quando nós nos rendemos perante Ele, Ele quebranta os nossos corações. E aí Ele fala aos nossos corações. E nós saímos de uma maneira transformada, de uma maneira diferente. E é por isso que nós ainda estamos em pé, ou de pé, como querer entender, adorando ao Senhor. É por isso que nós estamos aqui. Você está aí, aqui na igreja, aí no seu lar. Você ainda tem disposição e tem motivo para adorar o Senhor. Porque nos prostramos diante dEle, nos rendemos diante dEle em louvor e adoração. Mas eu quero falar assim bastante hoje sobre oração, porque eu acho que é algo que nós, não que estamos precisando, mas que sempre precisamos, é orar. Seja em casa, seja na igreja, e eu aproveito o ensejo e convido os amados, as amadas, para estarem no círculo de oração nas quinta-feiras. Tem sido uma bênção. Pouca gente, mas tem sido uma bênção. Deus tem falado aos nossos corações. Quinta-feira eu saí daqui muito alegre. Eu saí daqui muito regozijada.
pela presença do Senhor em nossas vidas, pelos louvores, pela palavra, mesmo não sabendo louvar, mas a gente canta, não sabemos cantar, mas louvamos ao Senhor. Em meio à oração, nós adoramos o Senhor. E quando falamos em oração, nós referimos a um dos maiores privilégios que o nosso Deus, o nosso Senhor, nos concede. De chegarmos a Ele em nossa simplicidade, em nossa pequenez, e chegarmos a Ele e Ele abrir o nosso coração a um diálogo, a uma conversa. Como eu falei, né? A oração é um diálogo, uma conversa confiante, de confiança na presença do Senhor. Quando a gente ora, intercede por alguém, a gente tem a confiança, a gente precisa ter a confiança que Deus está agindo, que Deus está indo ao encontro daquele pedido, seja aqui, seja em São Paulo, seja nos estrangeiros, seja onde for, porque o nosso Deus, aleluias, oh aleluia, o nosso Deus, Ele é onisciente, Ele é onipresente, para Ele não há limites. Ele está aqui, e Ele está ali, e Ele está lá, e Ele vai agindo conforme as nossas orações. Eu ouvi o testemunho de uma missionária, agora no congresso de oração que teve, do círculo de oração, do ministério de oração. E ela dizendo que um dos dias que ela estava numa aflição, uma aflição que não sabia como agir, e ela se dobrou e orou e levantou dali tranquila, e depois ela ficou sabendo que naquele momento daquela aflição havia crentes, havia irmãos intercedendo por ela. E naquele momento ela pôde sentir e viver o livramento do Senhor na sua vida. Então, amados, a oração de um justo muito pode em seus efeitos. Então que nós não deixemos de orar, não deixemos de clamar, não deixemos de pedir ao Senhor. Eu sei que aí no seu coração há um turbilhão de perguntas, sem respostas até nesse momento, mas quem sabe daqui para o final dessa reflexão Deus não responde. Deus não fala aos nossos corações. Creia somente e abra o seu coração para que Deus fale conosco nesta noite. Então temos acesso direto àquele que tanto nos amou e que deu o seu Filho unigênito para que fôssemos salvos por Ele. Através da oração, nós temos essa confiança, nós temos essa segurança que o Senhor dos altos céus ouve a nossa oração e responde sobre a sua vontade, conforme a vontade dEle e o querer dEle, no tempo dEle e não no nosso tempo. Muitas vezes, oramos hoje, agora, e Deus responde daqui a pouco. Por que será, irmã? Deus sabe, né? Eu não vou responder porque eu não sei, mas Deus sabe, porque Ele agiu com rapidez na sua necessidade. Aleluia. Então, qual é o objetivo da oração? E por que precisamos de orar? Qual é a finalidade de nos dobrarmos de joelho? Qual é a finalidade de levantarmos de madrugada, 5 da manhã, meia-noite? Está aqui à noite nos círculos de oração. Qual é o objetivo disso, amado? Irmã, por que nós precisamos estar nesses horários, nesses dias, buscando ao Senhor? Por quê? A resposta para mim e para você é: na oração temos relacionamento com Deus, segurança em meio aos desafios, serenidade e visão cristalina em meio às tempestades. A oração é a mola propulsora das forças que recebemos do alto, com a finalidade de enfrentar os desafios diários e manter viva a esperança que nos traz a paz. Uma frase que me chamou aqui a atenção é que ele diz que a oração é uma mola propulsora. Vocês sabem o que é uma mola propulsora? Eu não sabia até ontem. Mas eu fui buscar, disse: Senhor,
que é essa mola propulsora? Eu preciso dela. Gente, eu preciso dessa mola propulsora. E aí, claro que eu fui no dicionário, que eu não adivinho, né? E aí ele diz, a mola propulsora, ela motiva, ela leva adiante. Aí eu imaginei uma roda, assim, e vai rodando, né? E ela vai girando, e conforme o que você estiver girando, vai adiante. Ele diz que essa mola, ela dá impulso para atingir o alvo. Então, a oração é isso. A oração é essa mola, é esse objeto, é essa função que nos move. Amados, se a igreja não orar, a igreja morre. A igreja morre. Se eu não orar, eu morro espiritualmente. Não adianta somente só vir aos cultos, e orar apenas no almoço, no deitar, não é? Pai, obrigado pela comida. Pai, obrigado pelo pão de cada dia. Pai, obrigado porque eu já vou dormir. Pai, obrigado porque eu acordei. Não basta somente, amados. É bom, não deixe não de fazer isso. De maneira nenhuma. Continue agradecido e agradecendo a Deus por todas as coisas. Mas tiremos nós um tempo no nosso dia. Se não é no dia, vai ser na noite, né? Mas tire um tempo para se relacionar, para manter uma comunhão, para manter uma amizade ali com o seu Pai, com o nosso Pai que está nos céus. Muitas pessoas, eu já ouvi dizer, irmã, eu tenho dificuldade de me achegar a Deus, porque algumas pessoas ligam o Pai com o Pai biológico e dizem, eu não tive um aconchego com meu pai. Eu não tive um relacionamento saudável com meu pai. Uma amizade de sentar e conversar com meu pai. Então eu tenho essa dificuldade de estar diante de Deus dessa forma. E eu digo para ela, olha, amada, o nosso pai biológico, ele também passa por muitas dificuldades, por muitas situações que muitas vezes ele nem passa na mente de sentar ao lado dos filhos. É pelo meu pai. Eu não tive essa comunhão com meu pai quando adolescente, quando criança. Não, porque ele não tinha esse entendimento. Mas o nosso Pai que está nos céus, aleluia, ele tem e ele quer ter um relacionamento e ele quer sentar conosco e ele quer que nós conversamos com ele. Ele quer isso. Não que ele precisa, ele não precisa. Eu preciso, você precisa dessa amizade com o Pai. A oração é um desejo de relacionamento com Deus, como eu já falei, de amizade. E aqui, onde eu fui ver, ele diz assim, como é bom quando nós estamos cheios de problema, cheios de dificuldade, ou então cheios de alegria, cheios de bênção, de novidades. E aí encontra um amigo, aí senta lá com o amigo, às vezes nós não deixamos nem ele falar. A gente está atropelando e querendo contar. Da mesma forma quando tem problemas, quer contar, quer desabafar, quer se aliviar, quer tirar aquele peso, aquela angústia da alma. E aí ele diz, é tão bom que seja assim com o Pai que está nos céus. Sente diante dele e conte suas novidades. Né? E aí, amados, quando eu terminei de ver essa mensagem ontem de madrugada, porque quando o evangelista falou para mim, eu acho que era de noite, nem lembro a hora, era tarde. E eu disse, ai Jesus, e agora o que eu vou levar para a igreja? Meu Deus, chega aqui. E aí, depois dessa palavra, eu fui, me ajoelhei e conversei com Deus de uma outra forma. Eu queria chegar para ele e dizer, mas assim, Deus, é assim, resolva. Aí, para, Lúcia. Acabou de estudar, minha filha. Vai lá e faz do jeito que eu te ensinei, para que tu leve para a igreja. Eu disse, é mesmo, meu pai. E aí comecei, amados, eu não sei nem que hora foi que eu parei, mas foi tão bom aquele momento. E aí hoje, quando eu fui orar, lembrei de novo de tudo isso. E eu disse, Senhor, agora minha oração mudou, sabe? Porque, amados, nós temos esse anseio, esse desejo de ir logo atropeladamente e falar tudo de uma vez, ou então só pedir. Não que seja proibido pedir, claro que não.
nós vamos pedir, mas vamos também adorar, vamos também conversar, vamos também querer ter um relacionamento com o nosso Pai, uma amizade, uma conversa gostosa. Olha, eu me lembro, eu morei em São Paulo 10 anos. E lá eu tive um bom relacionamento com o meu pastor e sua esposa. A igreja ela começou bem pequenininha, praticamente com os meus irmãos e eu e minha família. Então eu aprendi a ter assim, uma amizade muito grande com eles, de tudo, mas era tudo mesmo. Eu ir até eles, eu conversar com eles. Eu não tinha o discernimento até que tenho hoje. Muitas vezes eu falo, não, eu não vou lá no evangelista, porque ele já tem tanto problema, ele já tem tanta dificuldade. Por que eu vou levar mais um? Não, eu não vou levar mais um, vou aguentar aqui. Mas, amados, chegando onde eu quero, eu me via que eu cheguei aqui e não fui logo congregar. Eu fiquei meio aqui procurando a igreja para congregar. E aí eu me via dentro da minha casa, no meu muro, falando com os meus pastores. Eu dizia, Luciene, pastor Tony, eu estou assim aqui. Eu não aguento a situação aqui. Eu conversando com eles, amado, o que eu estava passando aqui. Aí, de repente, eu lembrava, não, eu não posso falar com eles. Eles não estão me ouvindo. Eu tenho que falar com meu pai que está me ouvindo. E aí eu partia para ir conversar com meu Deus, com o nosso Deus. Aí ele estava me ouvindo. Naquela época era difícil telefone, 2000, quando eu cheguei aqui. Era difícil telefone, quase ninguém tinha telefone. Eu era uma que nem tinha telefone em casa, nem tinha celular, não tinha nada. E aí eu lembro que eu dizia para ela, olha, eu não tenho como falar com você. E eu chorava falando com meus pastores, sabe? E depois desse mesmo tempo, eu aprendi que eu não precisava falar com eles. Eu tinha um pai, eu tinha um pastor, eu tinha um Deus que me ouvia, que estava ali pronto a me ouvir. Amados, mas Deus é tão bom, que mesmo naquela inocência, naquela agonia, Ele me ouvia. Ele atendia a minha oração. Ele sabia que eu estava falando com Ele como um modo de desabafo, mas Deus ouvia o meu clamor. Deus ouvia a minha oração. E aí eu aprendi, Senhor, assim como eu falo com eles, eu posso falar com o Senhor. E aprendi a colocar o Senhor na minha vida nessa situação muito difícil que eu passei aqui nessa época, mas o Senhor, Ele nunca me abandonou. E Ele nunca me deixou, por mais difícil que foi. Até hoje, o Senhor está sempre presente em nossas vidas. Então, amados, a oração é, antes de tudo, um diálogo. Precisamos ter em mente que essa é uma ferramenta que nos deixa em contato direto e permanente com o nosso Criador, com o nosso Deus, com o nosso provedor de todas as coisas. Amém? Você pode dizer amém? Glória a Deus. Quando ele traz aqui o exemplo de Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecaram, deixaram de orar, vamos falar assim, deixaram de estar na presença de Deus, qual foi a primeira atitude deles? Se esconderem, fugir da presença de Deus. Mas eles ficaram sabendo que não adiantava fugir da presença do Senhor, que onde eles estivessem, da forma que eles estivessem, nus como eles estavam, desprovidos de roupa como eles estavam, o Senhor os via. E o Senhor queria falar com ele, porque Deus queria ensinar a ele novamente, né? Queria dizer a ele aquilo tudo que ele disse. Eu não vou me estender muito, senão não dá tempo eu terminar. E eu queria concluir aqui esse assunto. Então, na oração, nós temos esse direito, esse privilégio. Adão e Eva, eles saíram ali da presença do Senhor. Mas o Senhor insistiu, não foi? O Senhor insistiu em falar com eles. E falou com eles. Eles saíram com medo, né? Mas saíram ali e falaram com Deus. Já ao falarmos de Moisés, nós percebemos que alguém que conversava com Deus face a face era Moisés. Moisés ali conversava com o Senhor face a face, tinha aquela intimidade, tinha aquela amizade com o Senhor. Sendo assim, os resultados até hoje de Moisés,
de Davi, de Adão e Eva, eles nos inspiram em nossa jornada diária de comunhão com o Pai. Através dos patriarcas, nós aprendemos a ter comunhão e a ter intimidade e saber que Deus, o nosso Pai, Ele está atento à oração que se fizer neste lugar. Aleluia. Quando dizemos neste lugar, não é somente aqui na igreja, mas na sua casa, no ônibus, no trabalho, na hora do almoço, aonde estivermos, o Senhor ouve o nosso clamor, a nossa oração. E o que nos leva a orar? O que te leva a orar, amados? Eu não sei o que leva você a orar, mas eu sei o que me leva a orar. E são muitas coisas que me levam a orar. Mas ele diz que o principal motivo deve ser sempre o desejo de estar mais perto do Pai. Tenhamos nós o desejo, a necessidade, a carência mesmo de estar mais perto do Pai. Se nós, amados, sentir esse desejo, essa carência, essa necessidade, todo momento que tivermos, nós vamos estar na presença do Pai. Nós vamos orar. Nós vamos buscar a face do Senhor. E aqui ele dá um exemplo de Joquebede. Também, quem é que sabe aqui quem é Joquebede? Vão lembrando aí. Na palavra de Deus encontramos exemplos de situações que levaram homens e mulheres a dobrarem seus joelhos diante do Pai. Entre eles, Joquebede, Davi, Elias, Daniel. Mas Joquebede, todo mundo sabe que ela é a mãe de Moisés, não é? Mãe de Moisés. Joquebede é a mãe de Moisés. E Joquebede, quando estava grávida, houve um decreto do rei que todas as crianças de uma certa idade, os que nascessem, se fosse homem, era para matar. Era para extinguir daquele lugar, da face da terra naquele tempo. Joquebede estava esperando um filho. E ela, quando esse menino nasceu, ela escondeu ele até um certo tempo, porque criança não dá para esconder muito tempo, né? Porque ela chora, e ela grita, e ela se esperneia, não tem como esconder, não é, irmã? Que está ali com o bebê. Não tem como esconder. E aí ela, em oração, tenho certeza que ela orou, que ela, junto com seu esposo, e pediu uma direção ao Senhor. Qual foi a direção que Deus deu a ela? Faz um cesto, prepara o cesto de betume, de dália lá, e coloca ele rio abaixo. Deixa ele ir. Ela sabia que tinha as filhas do próprio rei que mandou matar as crianças, está lá atrás, lá na frente. Ela não sabia, mas Deus sabia. E o menino foi parar nas mãos da filha de Faraó. E ela cuidou dele, sabe? E ela ainda, a irmã dele, como é que diz? Orientada pelo Senhor, foi correndo junto dele, escondida, lá pela beira do capim, parece que eu estou vendo, para ver onde a criança ia parar. E quando chegou o momento, ela disse, olha, eu tenho uma pessoa que pode amamentar. Então o filho voltou para os braços de Joquebede, para o braço da mãe. Deus não sabia disso? Sabia. Através da oração, através da comunhão, da intercessão com o Pai. Deus sabia, Deus providenciou tudo. E Moisés, não. Moisés foi quem tirou o povo do Egito, quem libertou o povo do Egito. Deus tinha um plano na vida daquela criança desde o ventre. Então Deus ia cumprir o seu plano. Deus tem um plano para cada um de nós. E Ele vai cumprir o seu plano, segundo o seu querer, segundo a sua vontade. A vontade de Deus. Amém? Na oração, o coração é aquecido e a nossa alma percebe o Deus que se inclina e promove aquela quietude, aquela serenidade, aquela paz. E aí tem um versículo que lhe diz, aquietai-vos e sabei-vos que eu sou Deus. Acalma o teu coração, aquieta, sossega e confia. Há um Deus que vê e que sabe todas as coisas. Deus responde todas as orações segundo a vontade dele. Segundo a vontade dele, ele responde. Aí lá em Isaías 55, 8, 9, eu não vou ler porque o tempo já está indo, mas ele diz assim, que os
planos de Deus, os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Então, os caminhos de Deus são diferentes dos nossos. Nós pedimos algo ao Senhor. Pedimos porque nós queremos resolver a situação, nós queremos ver aquilo solucionado, nós queremos. Mas o Senhor tem planos diferentes para nós. A vontade do Senhor é que seja feita. Ah, irmã, mas se for uma vontade, se for uma resposta doída, que a gente chega a não suportar, continua crendo que foi a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é imutável. Ela não muda. Deus sabe todas as coisas, não é verdade? Deixamos então que a vontade de Deus seja suprema em nossas vidas. E que nós possamos assim estar procurando esse relacionamento sadio com o nosso Deus Todo-Poderoso. Mas como saber se é da vontade de Deus um determinado pedido nosso? Irmão, como é que eu sei se esse pedido, se essa causa é da vontade de Deus? Ora, o Senhor, Ele nos orienta. A resposta é simples, Ele diz para nós. A resposta é esta: desde Jesus Cristo participar do seu dia a dia. Deixe Ele participar do seu cotidiano, nos pequenos e nos grandes momentos, desde que o Espírito Santo caminhe com você e o inspire a tomar decisões e a abençoar vidas. Seja o templo do Espírito Santo, deixa Ele conduzir todo o teu querer. E então essa pergunta inicial, quando ele diz, Deus responde às nossas orações, enfim, ela seja concluída. Seja feita a tua vontade, Senhor. Seja feita a tua vontade. Por mais dolorida que seja, o Senhor, Ele nos dá fortaleza. O Senhor, Ele nos sustenta. O Senhor, Ele nos consola. O Senhor, Ele nos ajuda a viver e a passar por momentos difíceis, que nós não sabemos nem como passamos, não sabemos nem como chegamos no final de tudo. Mas Deus, Ele é supremo. Ele nos ajuda e Ele está conosco. Então Ele diz, amados, que mantenhamos esse diálogo e não uma lista de pedidos. Aí eu me lembrei que quando eu aceitei Jesus, em meio aos estudos, em meio às convivências, eu aprendi que eu deveria fazer um pedido, uma lista de tudo que eu quisesse, todo mês de janeiro, eu fizesse uma lista de tudo ali que eu queria. Então, amados, eu botava de tudo naquela lista. De tudo eu botava naquela lista. E aí dizia, olha, o que você for respondendo, o que você for recebendo, vai arriscando. E eu fazia isso. E às vezes, quando chegava no final do ano, não tinha quase nada respondido. E aí eu ia questionar quem me ensinou. E agora? Tá aqui. Não foi respondido, não. Aí ele foi me ensinando, amado, a gente pede. Isso é para te levar a orar, a te levar a estar nos pés do Senhor. Mas isso não quer dizer que você vai receber tudo nesse ano. Mas Deus, se for da permissão, se for da vontade dEle, Ele vai te dar. Mas fique em paz. Aí eu fui aprendendo que não era tudo que eu queria, tudo que eu pedisse, que Deus ia me dar. Mas Ele ia me dando conforme a sua vontade, conforme o seu querer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, ele diz aqui, tudo tem o seu tempo determinado. Tudo tem um tempo determinado para Deus. E aí ele nos dá um exemplo aqui, que certa vez, ele diz assim, o dever de orar sempre e não desfalecer. Que clamam a Ele de dia e de noite. Aí ele conta aqui uma história que todos nós conhecemos. Certa vez Jesus contou uma história, uma parábola de uma mulher. O dever de orar sempre e nunca desfalecer. A história fala sobre o sofrimento de uma viúva nas mãos de um adversário e sua busca por justiça. Para complicar ainda mais o cenário, o juiz, para o caso em questão, não temia a Deus. E não respeitava leis, e não respeitava ninguém. Mas aquela viúva continuava insistindo, resolva o meu caso, resolva o meu problema. E ela estava ali todos os dias. Então ele diz que os justos,
aquilo seria injusto para muitos. Deixa eu ver aqui, senão eu me perco aqui. O juiz não respeitava homem algum e era também injusto e era complicado. Nem tanto a mulher tinha duas ferramentas a seu favor: a persistência e a sua voz. Todos os dias, persistindo e falando e resolvendo. O que aconteceu? Ele resolveu a sua causa. Outro caso foi daquela viúva que tinha apenas um pouquinho de azeite na sua panela. E ela resolveu ali obedecer, confiar no Senhor, e o azeite e a farinha na sua botija foi acrescentada. Aquela mulher também estava numa situação difícil, onde seus filhos iam ser levados para ser escravos, porque ela não tinha com que pagar a dívida que ficou do seu marido. Mas ela resolveu confiar no Senhor. Se confiarmos em nossas próprias forças, perecemos e nossa fé será abalada. Mas se depositarmos nossa esperança em Deus, as lutas terão fim e no tempo certo cantaremos o hino da vitória. Quem pode dizer amém? Glória a Deus. A oração e fé. Lá em Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então é necessário que tenhamos fé e que estejamos incessantes em oração. O texto ele diz, na Bíblia um imperativo bastante conhecido: orai sem cessar. E aí eu fui atrás desse imperativo, quando ele diz aqui que o imperativo ele se define em súplica, em conselho, num convite, numa sugestão, numa recomendação, numa solicitação. E esse orai sem cessar, amados, eu fui ver, ele tem todas essas afirmativas. É um convite a você orar sem cessar, é uma súplica a nós orar sem cessar, é uma orientação para a igreja orar sem cessar, é um aviso, orai sem cessar. E também, amado, é um motivo de nós continuarmos assim na presença do nosso Deus. Que possamos orar movidos por uma fé inabalável e almejar viver a cada segundo uma relação em profundidade e comunhão com o nosso Pai. Amém, amados? Que o Espírito Santo de Deus continue completando essas palavras em nosso coração. E fique em nossos corações, orai sem cessar. Esse tema é o tema da nossa campanha de oração, o ano inteiro, orai sem cessar. Quando você lembrar desse texto, vá orar. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos nos colocar em pé? E vamos estar dando encerramento ao culto nesta noite. Eu quero saber quem está votando nesta noite. Eu estou votando. Amém? Quem irá fazer um voto pela primeira vez? Não? Todos já estão votando. Então vamos orar todos pelos votos. Não podemos tocar, mas você ore. Amém? Ore comigo. Amado Deus, estamos aqui na tua presença, orando, clamando a ti, Senhor. E pedimos, ó Deus, por cada um dos teus filhos que se colocaram diante de ti com este voto. Pai, tu conhece as necessidades de cada um, Senhor. Através desse voto, Senhor, nos leva a ter um relacionamento contigo. Até, ó Deus, uma vida de oração contigo. Ó Deus, nessas 7 terças-feiras, eu não sei quantas alguém já está, mas que nós permaneçamos firme, orando, buscando na presença do Senhor. E que o Senhor renove as forças de cada um de nós. E que nessa luta o Senhor nos dê força para perseverarmos em oração. E que esse voto, Senhor, esse pedido, esse desejo, está, Deus amado, diante de ti. Mas que seja feita a tua vontade, como diz a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Ainda, Pai, nós na tua presença queremos clamar por os teus servos que estão em casa, que estão enfermos,
que estão desanimados. Ó Deus, visita os teus filhos, visita as tuas filhas. Repreende, meu Deus, toda enfermidade. Queima, Senhor, destrui todo o mal, toda intenção maligna. Ó Deus, que seja destruída em nome de Jesus. Que o Senhor venha repreender toda enfermidade. Se for desse coronavírus, que o Senhor queime, Senhor, leve para o mar do esquecimento, mas abençoa a tua igreja, Pai, abençoa o teu povo, abençoa, Deus, a nossa nação, abençoa o nosso Brasil, ó Senhor Deus da glória, restaura, ó Deus, o teu povo, restaura, Senhor, o mundo, restaura, Senhor, não só da enfermidade física, mas da enfermidade espiritual, libertando da incredulidade, libertando do espírito de feitiçaria, libertando, Senhor, de tudo aquilo que os prende no mundo, Senhor. Tem misericórdia, Pai, e liberta para a honra e glória do teu nome. Nós oramos e te agradecemos. Amém. A igreja diz amém. Glória a Deus. Só um minutinho. Hoje é terça-feira, amém? Quinta-feira, 7h30, temos círculo de oração aqui na congregação. Participe, venha orar conosco, em nome de Jesus. Sexta-feira temos culto na sede. Quem puder ir, amém? Glória a Deus. Sábado tem círculo de oração lá na sede também. É uma bênção também. Então, amados, está aí a programação. Domingo temos EBD, Escola Bíblica Dominical, não perca. Os novos convertidos têm sala. E para nós, adultos, homens e mulheres, é uma classe única. Mas está sendo uma bênção. Amém? Tem mais alguma coisa, minhas amadas? Não? Já disse tudo? Então vamos tomar posse, em nome de Jesus. Eu tomo posse das bênçãos que Deus tem para mim na noite de hoje. Glória a Deus, louvado seja o nome.